Começar a investir com pouco dinheiro pode parecer intimidador, mas a realidade é que não é preciso ser rico para começar a construir riqueza. Não é o quanto você ganha, mas o que você faz com o que ganha que define seu futuro financeiro, disse Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre. Essa frase resume bem a essência de investir: a capacidade de transformar pequenas ações em grandes resultados ao longo do tempo. Imagine que você tem apenas R$ 50 sobrando no fim do mês. Parece pouco, não é? Mas ao longo de um ano, isso equivale a R$ 600. Com o poder dos juros compostos, esse valor pode se multiplicar significativamente em uma década. O segredo é começar cedo e ser consistente. Como disse Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, alguém está sentado na sombra hoje porque outra pessoa plantou uma árvore há muito tempo. Esse pensamento ressalta a importância de pensar no longo prazo. Muitas vezes, acreditamos que investir é apenas para pessoas com grandes quantias de dinheiro, mas isso é um mito. Graças à tecnologia e à democratização do mercado financeiro, hoje você pode investir em ações, fundos imobiliários e até mesmo em criptomoedas com valores bem acessíveis. Aplicativos como Tesouro Direto, Nubank e outras plataformas de investimento oferecem acessibilidade para qualquer pessoa começar. Segundo o IBGE, mais de 75% dos brasileiros não poupam no fim do mês. Mas e se eu te disser que é possível começar a investir mesmo com pouco dinheiro e transformar sua realidade financeira? Neste vídeo, você vai descobrir como superar os desafios financeiros do dia a dia, entender por que investir não é só para milionários, e aprender técnicas simples que podem fazer seu dinheiro crescer. Imagine poder planejar um futuro mais tranquilo, mesmo começando com valores pequenos, como R$ 50 ou R$ 100. Então, fique comigo até o final, porque vamos explorar estratégias reais, acessíveis e eficazes. Se você quer sair da estagnação financeira e dar o primeiro passo rumo à sua liberdade, este vídeo é para você. Deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos juntos construir um futuro financeiro sólido. Vamos imaginar uma cena comum. Você vai ao mercado e compra um café por R$ 7 todos os dias antes de ir ao trabalho. Parece um gasto inofensivo, mas ao longo de um mês isso equivale a cerca de R$ 210. E se você reduzisse esse consumo para 3 vezes por semana, investindo o valor economizado, além de cuidar da sua saúde financeira, você estaria cuidando do seu futuro. Um exemplo muito comum é fazer compras online. Você encontra uma oferta de um produto que não é essencial. Antes de clicar em comprar, reflita: eu preciso disso ou é apenas um desejo momentâneo? Ao evitar esse tipo de gasto e redirecionar o valor para investimentos, você estará mais perto dos seus objetivos. Como Oprah Winfrey afirma, o maior segredo na vida é que não há segredo. Seja qual for o seu objetivo, você pode alcançá-lo se estiver disposto a trabalhar por ele. Primeiro passo: conheça as opções de investimentos. O mercado oferece diversas opções para quem deseja começar com pouco dinheiro. Algumas delas são: Tesouro Direto, que é um programa de investimento do governo brasileiro que permite que pessoas físicas invistam em títulos públicos de forma simples, acessível e segura. Em essência, quando você investe no Tesouro Direto, está emprestando dinheiro ao governo, que usa esses recursos para financiar projetos públicos, como infraestrutura, saúde e educação. Na troca, você recebe o valor investido acrescido de juros, dependendo do tipo de título escolhido. Existem 3 tipos de títulos do Tesouro Direto. Tesouro Selic, ideal para quem busca segurança e liquidez. Ele acompanha a taxa Selic, ou seja, é indicado para quem quer uma reserva de emergência, já que pode ser resgatado a qualquer momento sem grandes perdas. Tesouro Prefixado, nesse caso, você sabe exatamente quanto vai receber no vencimento do título. É uma boa opção se acredita que as taxas de juros não vão mudar drasticamente. Tesouro IPCA+. Esse título é vinculado à inflação, IPCA, garantindo a correção do poder de compra. Ele paga uma taxa fixa mais a variação da inflação, sendo indicado para objetivos de longo prazo. Outro investimento é o fundos de índice. Os famosos
ETF, uma maneira simples e barata de diversificar. Os fundos de índice, ETF, Exchange Traded Funds, são uma maneira acessível e prática de investir em um conjunto diversificado de ativos ao mesmo tempo. Eles funcionam como cestas de investimentos que acompanham o desempenho de um índice de mercado específico, como o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil. Isso significa que, ao investir em um ETF, você está automaticamente comprando pequenas frações de várias empresas que compõem o índice, sem precisar adquirir cada uma delas individualmente. Como funcionam os ETF? Os ETFs são negociados em bolsa de valores como ações, permitindo que você compre e venda cotas durante o horário de pregão. Cada cota representa uma fração do fundo, e seu valor varia de acordo com o desempenho dos ativos que compõem o índice. O objetivo principal do fundo é replicar o índice que ele segue, o que significa que, se o índice sobe, o ETF tende a valorizar, e o contrário também ocorre. Algumas vantagens dos fundos de índice. Diversificação. Com um único investimento, você expõe seu capital a várias empresas, variando o risco de perdas técnicas em um único ativo. Custos reduzidos. Os ETF geralmente têm taxas de administração mais baixas em comparação com outros fundos de investimento, já que a gestão é passiva, apenas replicando o índice. Acessibilidade. É possível investir em ETF com valores baixos, permitindo que pequenos investidores tenham acesso a mercados diversificados. Simplicidade. Você não precisa escolher ações individuais ou monitorar o mercado diariamente. O fundo faz isso por você. Exemplo. Imagine que você quer investir nas maiores empresas do Brasil, como Petrobras, Vale e Itaú, mas não tem capital suficiente para comprar ações de cada uma. Com um ETF que segue o Ibovespa, você pode adquirir uma parcela dessas empresas por um preço muito menor, participando de seus resultados e de seu crescimento no mercado. Os ETFs são ideais para quem deseja diversificar seus investimentos de forma simples e econômica, sem precisar de um conhecimento avançado sobre o mercado. Eles também são indicados para investidores que desejam equilíbrio entre risco e retorno, especialmente aqueles que desejam exportar parte do portfólio à renda variável de maneira prática. Ações fracionadas. Permitem comprar partes menores de ações de grandes empresas. As ações fracionadas são uma forma acessível de investir no mercado de ações, permitindo que os investidores comprem partes menores de ações de empresas incluídas na bolsa de valores. Ao adquirir um lote padrão de ações, geralmente composto por 100 unidades, você pode comprar quantas ações quiser, até mesmo uma única unidade, no chamado mercado fracionário. Isso é ideal para quem deseja começar a investir com pouco dinheiro ou testar estratégias no mercado. Mas como funcionam as ações fracionadas? As ações fracionadas são negociadas em um ambiente separado no saco de valores, identificado com a letra F após o código do ativo. Por exemplo, se a ação padrão da Petrobras é negociada sob o código Petróleo 4, no mercado fracionário ela aparece como Petróleo 4F. O preço de uma ação no mercado fracionário é o mesmo do mercado tradicional, mas o custo total será menor porque você está comprando uma quantidade reduzida. Exemplo. Imagine que você deseja investir na ação de uma empresa cujo lote padrão custa R$5.000, mas tem apenas R$200 disponíveis. No mercado fracionário, você pode adquirir apenas uma ou algumas ações dessa empresa, tornando o investimento viável sem a necessidade de grandes aportes iniciais. As ações fracionadas são perfeitas para iniciantes ou para investidores que desejam aumentar gradualmente sua exposição ao mercado de ações. Eles também são úteis para quem tem recursos limitados, mas deseja participar do crescimento de empresas de grande potencial. Essa estratégia permite que você comece a investir enquanto aprende mais sobre o mercado e desenvolve sua confiança como investidor. CDB e LCI/LCA oferecem boa rentabilidade e são protegidos pelo FGC. CDB, Certificados de Depósito Bancário, e LCI/LCA, Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio, são investimentos de renda fixa extremamente utilizados no Brasil. Eles funcionam como empréstimos que você faz aos bancos, que, em troca, pagam uma remuneração com juros. Apesar de serem semelhantes em segurança, liquidez e rentabilidade,
possuem características específicas que atendem a diferentes perfis de investidores. Os CDBs são emitidos pelos bancos para captar recursos. Quando você investe em um CDB, está emprestando dinheiro ao banco, que utiliza esses fundos para financiar suas operações, como conceder empréstimos a terceiros. Na troca, você obtém uma rentabilidade que pode ser pré-fixado. Com uma taxa de juros fixa, você sabe exatamente quanto irá receber no final do prazo. Pós-fixado, atrelada a índices como o CDI, taxa de juros interbancária, sua rentabilidade acompanha as variações desse índice. Híbrido, combina uma taxa fixa com a variação de índices como o IPCA, inflação, protegendo seu poder de compra. A vantagem principal é protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC, até o limite de R$250 mil por CPF e instituição financeira, garantindo segurança ao investidor. Já as LCI e LCA também são emitidas pelos bancos, mas os recursos captados são direcionados para financiar os setores imobiliários e do agronegócio, respectivamente. A principal diferença em relação ao CDB é que os rendimentos dessas aplicações são isentos de imposto de renda, IR, para pessoas físicas, o que os torna muito atrativos. LCI. Financiamento de atividades relacionadas ao mercado imobiliário, como construção e compra de imóveis. LCA. Direciona recursos para o agronegócio, como financiamento para produtores rurais. Vantagem principal: rentabilidade líquida mais alta, já que não há cobrança de imposto. As principais diferenças entre CDB e LCI/LCA. Imposto de renda. CDB tem incidência de IR, enquanto LCI/LCA são isentas. Rentabilidade. Apesar da isenção de IR, as LCI/LCA podem oferecer rentabilidade menor do que os CDBs equivalentes. Liquidez. Alguns CDB possuem liquidez diária, ideal para reserva de emergência, enquanto LCI/LCA frequentemente possuem prazos de carência. Exemplo: imagine que você tem R$10 mil para investir e deseja aplicá-los por 2 anos. Um CDB pós-fixado que paga 110% do CDI pode ser interessante se você priorizar alta rentabilidade. Por outro lado, uma LCI isenta de IR que paga 95% do CDI pode oferecer um retorno líquido mais competitivo, especialmente para quem busca simplicidade e praticidade. Esses investimentos são ideais para quem deseja segurança e boa rentabilidade, especialmente em comparação com a poupança. Os CDBs são mais flexíveis para quem precisa de liquidez, enquanto os LCI/LCA são vantajosos para quem busca maior retorno líquido, especialmente em prazos mais longos. Seja qual for sua escolha, ambos oferecem estabilidade e uma forma segura de fazer seu dinheiro trabalhar para você. Segundo passo: controle suas finanças. Antes de investir, você precisa saber exatamente para onde seu dinheiro está indo. Monte um orçamento simples, identificando despesas fixas e variáveis. Reduza gastos desnecessários e direcione essa economia para seus investimentos. Exemplo: João percebeu que gastava R$150 por mês em serviços de streaming que nem usava. Ele cancelou alguns deles e redirecionou esse valor para um CDB com liquidez diária, que já começou a render juros. Controlar seu orçamento é o primeiro passo para alcançar a liberdade financeira. Como disse o famoso investidor Warren Buffett, não economize o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de economizar. Isso significa que, ao organizar suas finanças, você deve priorizar a criação de um hábito de poupança e investimento, em vez de gastar sem planejamento. Por exemplo, pense no quanto você poderia economizar ao reduzir pequenos gastos diários, como o café na padaria ou aquele serviço de streaming que raramente usa. Esses valores parecem insignificantes, mas somados ao longo do mês, podem ser redirecionados para seus objetivos financeiros. Além disso, é essencial entender a diferença entre gastos fixos e variáveis. Gastos fixos, como aluguel e contas de energia, são previsíveis, enquanto os variáveis, como lazer e compras por impulso, podem ser ajustados. Ao identificar e reduzir os gastos financeiros, você encontra oportunidades para economizar sem comprometer sua qualidade de vida. Por exemplo, em vez de jantar várias vezes por semana, experimente cozinhar em casa.
Assim, além de poupar, você desenvolve novas habilidades. Essa mentalidade de pequenos ajustes com grandes resultados pode ser uma chave para criar uma base sólida para seus investimentos. Por fim, lembre-se de que a disciplina é o principal motor do sucesso financeiro. Tony Robbins, renomado coach e palestrante, disse: "É na hora de tomar pequenas decisões que moldamos o nosso destino." Essa afirmação reflete como hábitos financeiros consistentes podem transformar sua realidade. Ao destinar regularmente uma parte do seu orçamento para investimentos, você cria um ciclo positivo de crescimento. Mesmo que pareça difícil no início, os resultados no longo prazo irão compensar cada sacrifício. Afinal, o controle financeiro não se trata apenas de números, mas de liberdade e tranquilidade para viver a vida que você sempre sonhou. Por hoje é isso, pessoal, mas antes de ir, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a trazer ainda mais conteúdo de valor para você. Vou deixar 4 vídeos aqui na tela para vocês continuar aprendendo cada vez mais. Clique em alguns deles e continue evoluindo. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.